Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu discuto temas importantes relacionados à área de endocrinologia e metabologia, temas importantes para a prática clínica em consultório e para a jornada rumo à prova de título de especialista. Eu sou a doutora Nayana Grunov e hoje vou discutir o tema osteogênese imperfeita. Hoje eu vou começar com um tipo de conteúdo que eu gosto demais, que é a análise de questões. Então vamos lá. O que essa questão tem pra gente? Criança, 4 anos, vem para consulta com história de 2 fraturas decorrentes de traumas mínimos. Ao exame físico, apresenta esclera azulada. Sobre a mais provável hipótese diagnóstica, assinale a alternativa incorreta. Infelizmente, já no título do vídeo eu dei qual que é a doença, que é a osteogênese imperfeita, mas vamos lá, vamos ver o que essa questão tem pra gente. Então, uma criança de 4 anos vem com essa história de traumas, fraturas decorrentes de traumas mínimos. No exame físico, esclera azulada, eu quero saber o diagnóstico e sobre esse diagnóstico, qual a alternativa incorreta? A. Na classificação dessa doença, há um aumento progressivo da gravidade, sendo o tipo 1 o mais comum, e com um quadro clínico mais brando, e o tipo 5 cursa com morte neonatal. B. O tipo 1 é a mais comum e leva a fraturas na infância, mas não leva a deformidades, nem perda de estatura importante, com estrutura normal do colágeno, mas em menor quantidade. Não sei. O tipo 4 de gravidade intermediária leva a fraturas comuns na infância, com deformidade torácica e redução de estatura, com má formação de colágeno. D. Nos tipos 1, 2 e 3, a esclera pode ser azulada, arroxeada ou acinzentada. Qual será que é a alternativa? Antes mesmo da gente passar uma por uma, porque vamos dizer que a disposição dessa resposta ela não favorece, né, a expectativa aqui. Eu não gosto quando a resposta já é a primeira. Mas vamos lá. Quando a gente vai começar a estudar, por que esse tema aqui ele é muito importante? Porque é uma questão, eu acho fascinante, adoro questão assim, que mistura temas. Então, é uma mistura de avaliação pediátrica, avaliação hormonal pediátrica com metabolismo ósseo. Isso é fantástico. Muitas doenças relacionadas a osso, elas estão presentes, são muito importantes para a endocrinologia pediátrica. Então, entender e dominar essas duas áreas é algo de suma importância. Quando a gente fala de metabolismo ósseo de criança, isso é a base de tudo. Que a gente vai avaliar a criança em todos os aspectos, mas qual que é a parte mais importante? É avaliar o crescimento. O crescimento dessa criança está diretamente relacionado com a adaptação óssea, com o fechamento ou não das epífises ósseas, com as vitaminas, com a deposição de cálcio. Então, quando a gente avalia a criança, é muito importante ter esse domínio do que são as doenças que podem estar relacionadas com metabolismo ósseo. Quando a gente fala de doenças de metabolismo ósseo, existem várias. Nós podemos ter doenças relacionadas com a vitamina D, doenças relacionadas com o cálcio, doenças relacionadas com a fosfatase alcalina, doenças relacionadas com o PTH. Todos esses elementos que fazem parte do cenário de construção óssea nos pacientes. Agora, essa questão específica, ela não traz o nome da doença, ela me traz o caso clínico. Então, uma criança vem para mim, é uma criança de 4 aninhos. Nessa consulta, ela teve uma história de 2 fraturas. Ok, a criança de 4 aninhos com 2 fraturas, só que decorrente de trauma mínimo. E isso me chama muito a atenção. Por que essa criança teve uma fratura com um trauma tão pequeno? Quando eu tenho uma avaliação de alguma criança que tem a fratura em trauma pequeno, o que será que está acontecendo? Será que ela está com alguma diminuição dos minerais? Será que ela não tem cálcio suficiente? Será que esse cálcio está sendo incorporado nos ossos de uma maneira importante? Qual que é a qualidade do osso dessa criança para ter fraturado com um trauma tão pequeno?
Isso é algo que me chama atenção. Eu não preciso dar exatamente todos os nomes das doenças possíveis nesse momento. Mas quando eu vou avaliar um caso assim, eu tenho que pensar, tem alguma coisa estranha aí. A qualidade desse osso ela não está muito adequada. Alguma coisa tem de problema. No exame físico, então, apresenta a esclera azulada. Até então, se eu falo só de fratura, eu posso ter uma infinidade de doenças. Por que uma criança tem uma fratura? Vixe, tem uma lista enorme de doenças. Ela pode ter deficiência de vitaminas, ela pode ter deficiência de fosfatase alcalina, ela pode ter deficiência de vitamina D, várias doenças. Mas ela também pode ter um osso que ele não está adequadamente formado, porque ele não foi mineralizado da maneira correta. Além do cálcio, além da vitamina D, o que a gente precisa? A gente precisa do colágeno. Isso é muito importante. Quando a gente fala em uma questão, eu posso abrir o leque para várias doenças. Mas na análise das questões, quando a gente vai resolver uma questão, eu tenho que ir direcionando o meu raciocínio. Então, eu já sei que há algum problema relacionado à qualidade óssea dessa criança. A questão, ela me deu outra dica, que é, apresenta a esclera azulada. Existem várias doenças na pediatria que fazem mudança da coloração da esclera. Então, já vamos quebrar esse preconceito dizendo que é só osteogênese imperfeita que tem a esclera azulada, porque isso não é verdade. Existem várias doenças na pediatria que cursam com alteração de coloração de esclera. Mas, nesse contexto, nessa questão da prova de título de especialista de endocrinologia, o que nós vamos pensar aqui? Quando eu tenho uma doença que faz fratura, trauma mínimo, qualidade do osso é ruim e tem esclera azulada, eu vou direcionar o meu raciocínio para osteogênese imperfeita, tá? Esse que é o raciocínio. Avaliando a criança, nós temos que conhecer um pouquinho do que é essa doença. O que é essa osteogênese imperfeita? A grosso modo, é uma doença que ela prejudica a qualidade dos ossos, faz a criança ter trauma, fratura frente a trauma mínimo e muda a coloração do olho. Tá, mas o que é? Vamos um passinho a mais. A osteogênese imperfeita, ela também é chamada de síndrome de Lobstein. O problema é na matriz osteoide, que é ruim, que vai ser mineralizada. Então, nós não temos um osso muito bem formado. O problema está na síntese, na formação, na estrutura do colágeno. Nós temos esse problema. Como o meu colágeno ele não está adequado, às vezes pela síntese, às vezes a estrutura dele não é muito adequada, a qualidade do meu osso ela vai me surpreender de uma maneira ruim. Então, por isso que a criança tem esses problemas, a gente tem que sim se atentar. Mas o problema maior é esse. Existem vários tipos. A osteogênese imperfeita, ela é uma doença de amplo espectro clínico. Por quê? Porque existem vários tipos, porque existem várias mutações. Existe uma classificação, chama classificação de Silence. Ela foi inicialmente proposta com alguns tipos de osteogênese imperfeita, do tipo 1 ao 4, mas essa classificação ela foi expandida, porque eles começaram a ver que existem vários outros tipos, por vários outros defeitos. A ideia é que o osso ele não vai ficar muito bem formado, a qualidade da matriz osteoide vai ser ruim. Agora, por quê? Se a gente fala dos tipos 1 a 4, esses tipos eu tenho defeito na quantidade e na estrutura do colágeno. Quando eu falo dos tipos 5 a 11, eu estou falando em mutações pós-translacionais, no transporte ou na incorporação da matriz osteoide. O resumo. Osteogênese imperfeita é uma doença que tem um espectro clínico muito grande, são vários tipos, cada tipo decorrente de alguma mutação. Isso que eu tenho que saber, tá? Vamos olhar para as alternativas para entender um pouco mais como que a questão cobra essa patologia. A primeira já é o gabarito da questão, porque eles querem saber qual que é a incorreta relacionada à osteogênese imperfeita. Então, o que está incorreto aqui? Na classificação dessa doença, existe um aumento progressivo da gravidade, sendo o tipo 1 mais comum, com quadro clínico mais brando, e o tipo 5 cursa com morte neonatal.
Essa aqui, eu não gosto, não percebe, não tem graça quando a primeira já é a resposta, mas vamos fazer ter graça. O que tem de errado aqui? O que está incorreto? Então, quando a gente fala que a osteogênese imperfeita tem vários tipos, certo? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5, 6 e assim vai. O que eu falei para vocês? Existem vários tipos porque cada tipo ele decorre de um problema, de um tipo de mutação. É uma mutação na estrutura do colágeno, é uma mutação pós-translacional, é uma mutação de incorporação de matriz osteoide, é uma mutação nas chaperonas. Cada tipo tem uma mutação específica. É por isso que existem vários tipos. Isso não quer dizer que o tipo 1, 2, 3, 4, 5 tem um aumento progressivo. Ai, não, o tipo 2 ele é pior do que 1, aí o 3 ele vai aumentando a gravidade. Não é assim que funciona. Os tipos eles não foram originados, baseados na gravidade da doença, e sim no tipo de mutação. Então aqui já é importante ver, não é porque 1, 2, 3 é gravidade. Não tem nada a ver, é o tipo da mutação, tá? Então esse é o primeiro erro da questão. O tipo 1, ele é o mais comum? A osteogênese imperfeita do tipo 1, ela é a mais comum e tem o quadro clínico mais brando? Sim, isso é verdade. A do tipo 1 é a mais comum e tem sim o quadro clínico mais brando. Mas a do tipo 5 é que cursa com morte neonatal? Não. Aqui a questão ela quer te induzir a pensar que se eu tenho vários tipos, isso pode ser que seja em ordem de gravidade, daí, logicamente, o 5 vai ser super ruim. Nossa, é o pior tipo, morte neonatal. Isso aqui tá certa. É para te confundir na hora da prova. Mas isso não é pegadinha, isso vai... Não existe esse tipo de conceito. A gente tem que pensar aqui que o que existe é entender como que uma doença funciona. Não é decoreba porque a osteogênese é aquela doença que faz a esclera azul e tal, e tem um monte de tipo. Não, isso aqui é fundamental para quando uma criança entrar no nosso consultório, a gente conseguir perceber esse sinal clínico, conseguir avaliar essa criança da maneira correta, pensar na possibilidade da osteogênese imperfeita. Será que ela é uma doença tão assim raríssima que eu nunca vou ver na minha vida? Ou será que eu posso ver e levantar essa possibilidade? É por isso que a gente tem que saber. Existem formas da osteogênese imperfeita que elas são mais comuns e têm um quadro clínico mais brando. Em outras palavras, é possível que você veja uma forma branda no seu consultório. Quando a gente fala de síndrome, às vezes a gente faz uma associação que síndrome é algo assim muito estratosférico, que eu nunca vou ver, que é uma coisa assim tão longe, mas tão distante que eu não preciso nem saber muito, né? Só para prova, decoreba. Não é assim. Existem coisas muito legais e coisas que te fazem um médico melhor por uma simples percepção clínica, um simples conceito, saber da osteogênese, saber que existe uma forma branda, saber que está associado com uma coloração de esclera azulada, alguns tipos, não todos. Então, qual que é o conceito-chave dessa afirmativa aqui? É saber que na classificação da doença não existe um aumento progressivo de gravidade. A classificação da doença ela existe porque cada tipo é causado por uma mutação. O tipo número 1 é sim o mais comum, com quadro clínico brando, mas não é o tipo 5 que cursa com a morte neonatal. O tipo que é o mais grave e que cursa com morte intraútero ou neonatal é o tipo 2. Tá? Então, essa afirmativa ela tem dois erros. A classificação da osteogênese imperfeita ela não é progressiva e o tipo 5 não é o que cursa com a morte neonatal, é o tipo 2. Tá? Vamos ver agora as próximas, para saber quais são os conceitos corretos relacionados à osteogênese imperfeita. B. O tipo 1 é a mais comum e leva a fraturas na infância. Perfeito. Mas não leva a deformidades, nem perda de estatura importante, com estrutura normal do colágeno, mas em menor quantidade. Essa afirmativa aqui ela é perfeita para o nosso estudo. Perfeita. É possível
fazer uma pergunta. É possível que uma doença de metabolismo ósseo que tenha uma interferência no crescimento das crianças, no desenvolvimento das crianças, curse com uma forma super leve, que não leve a deformidades? É possível te dizer assim, será que uma síndrome pode fazer um quadro clínico leve que não leve a deformidades? Sim, é possível. A osteogênese imperfeita do tipo 1, ela é a mais comum, ela leva algumas fraturas na infância, mas ela não cursa com deformidade. A criança pode ter um crescimento normal. Então, olha só que conceito importante. Não quer dizer que todos os tipos de osteogênese imperfeita vão levar a déficit de estatura no nosso paciente. Ele pode ter, sim, o crescimento normal, a criança pode estar na curva, assim, tudo lindo, e pode aparecer no consultório com algo muito esquisito, que é uma fratura decorrente de um trauma mínimo. Isso pode acontecer, porque o tipo 1 é o mais comum, leva a fraturas, mas não a deformidades. O tipo 1, ele cursa com qual tipo de mutação? Da onde que vem o tipo 1 da osteogênese imperfeita? Mutações na quantidade do colágeno. Percebe? A estrutura do colágeno, ela é normal, mas ele está em menor quantidade, o que leva a uma qualidade um pouquinho prejudicada do meu osso. Então, a criança ela vai apresentar uma fratura por um trauma mínimo, mas não tem deformidade e o crescimento é normal. Isso é muito importante dos conceitos. Saber o grande espectro clínico da osteogênese imperfeita. Então, aqui a gente já quebra o padrão. Quando você não está muito bem preparado e você só fica assim, nossa, fechado em decorar, meu Deus, não, osteogênese imperfeita é aquela lá da esclera azulada. Se você vai só com isso para a prova, essa é uma questão que te faria dúvida. E faria perder muito tempo, porque você ia ficar pensando, meu Deus, será que é progressivo? Será que não? Ai, será que o tipo 5 é o que cursa com mortalidade neonatal? Qual será que é? Será que tem deficiência na estrutura do colágeno ou não? Será que tem o crescimento da criança é normal? Não, mas se é uma doença do osso... Você percebe o quanto que isso pode ser confuso se a gente não estiver bem preparado? Mas o objetivo aqui é tirar todos esses conceitos ruins e mostrar como pode ser tranquilo, como a gente pode estudar essa doença de um jeito mais prático, pensando na aplicação clínica disso, fazendo perguntas que começam a induzir o teu raciocínio de um jeito diferente. Poxa, eu sei aqui que na avaliação da criança, eu vou avaliar o crescimento dessa criança, eu vou avaliar o histórico de traumas e fraturas dessa criança. Essa criança ela pode sim ter alguma patologia que comprometa a estrutura óssea dela, mas pode ter o crescimento normal. Afinal, a osteogênese imperfeita do tipo 1 é uma forma branda, leva a fraturas, mas não a deformidade. Então aqui a gente já vai organizando o nosso raciocínio e já quebrando aquele paradigma que tipo, é muito difícil, meu Deus, eu nunca vou ver. Não, é tranquilo. A gente só tem que conhecer, saber como que as coisas elas podem ser estudadas de uma maneira melhor. C. O tipo 4, de gravidade intermediária, leva a fraturas comuns na infância, com deformidade torácica e redução da estatura, com má formação do colágeno. Perfeito. Da mesma maneira que a forma da osteogênese imperfeita do tipo 1, ela é comum, ela é leve, ela é branda, ela não interfere no crescimento, na forma do tipo 4, nós temos já uma gravidade intermediária. A criança, ela tem fraturas, então essas fraturas elas são comuns, eu já começo a ver deformidade na criança, tórax, e a minha estatura, ela já começa a ser comprometida. Nessa forma da osteogênese imperfeita, que tem a má formação do colágeno, percebe como ela é diferente? Aqui eu tenho uma gravidade intermediária, eu tenho as fraturas, mas eu já tenho deformidade, eu tenho um comprometimento da estatura. E por que que isso acontece? Não é porque a classificação ela vai tendo um aumento progressivo, é por conta do tipo de mutação que ocasionou esse tipo 4. No tipo 4, nós temos uma má formação do colágeno. Esse colágeno, se ele é mal formado, isso tem um impacto muito grande no meu resultado a longo prazo.
Qual que é o impacto muito grande a longo prazo? São as fraturas, as deformidades, o comprometimento da estatura. Perfeito? Agora, vamos passar para a última. Letra D. Nos tipos 1, 2 e 3, a esclera pode ser azulada, arroxeada ou acinzentada. Perfeito. Outro ponto importante, em todas as formas da osteogênese imperfeita, a gente tem a esclera azulada, ou arroxeada, ou acinzentada, nessas nuances de cor. Não é em todas as formas que eu vou ter alteração da coloração da esclera. Eu tenho alteração da coloração da esclera em tons um pouco mais azulados, arroxeados ou acinzentados até nos tipos 1, 2 e 3. Isso está perfeito. Percebe o quanto que é perigoso, às vezes, a gente estudar e se ater só a pequenos macetes do tipo, a osteogênese imperfeita, ela é aquela doença da esclera. Se você guarda que a osteogênese é a doença da esclera colorida, essa alternativa D, ela vai te deixar um pouquinho perplexo, que você vai pensar, será? Mas não era em todos, mas tem alguns que não tem? Como que é? Então, aqui a gente já vai quebrar tudo isso. A gente já sabe que é uma doença que vai comprometer a qualidade dos ossos dessa criança. É uma doença que ela pode ter alteração na esclera, mas não são em todas as formas que eu tenho essa alteração da esclera. Eu vou ter alteração da esclera nas formas do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Olha só quanta coisa legal a gente consegue extrair de uma única questão. Outra coisa importante que eu quero aproveitar e acrescentar aqui. Existe uma outra alteração clínica que pode acontecer. Quando eu falo da osteogênese imperfeita do tipo 1, aquela mais leve, branda, que não compromete o meu crescimento, que tem as escleras azuladas, a criança pode apresentar também hipoacusia, tá? Pra vocês guardarem. Uma ajudinha a mais. O nome da osteogênese imperfeita é síndrome de Lobstein. Ela pode ser chamada também dessa forma. Importante. Vou olhar as minhas anotações para ver se eu não esqueci de passar nada de detalhes legais para vocês. O colágeno do tipo 1, ele está presente nos ossos, nos dentes, na esclera, na pele, no tendão, em ligamentos. Opa! Eu não tenho alteração, eu não tenho mutações relacionadas ao colágeno do tipo 1? Se eu te digo que esse colágeno do tipo 1 está presente na esclera, faz sentido essa doença, que tem alteração de alguns tipos de colágeno, ter alteração na esclera também. Mas não são todos. É o tipo número 1, tipo número 2 e tipo número 3. Tá? É porque o colágeno do tipo 1 está presente, de novo, ossos, dentes, esclera, pele, tendão, ligamentos. O colágeno do tipo 1 ele também está presente na parede vascular. Isso explica por que algumas crianças elas apresentam também hematomas por conta da fragilidade vascular. Isso também é uma informação a mais algo, outro aspecto clínico que pode ser observado nessas crianças, tá? Então, nós temos os tipos 1, os mais importantes, né, galera? 1, 2, 3 e 4. Lembrando, o 1 ele é leve, a esclera pode ser azulada, é uma forma comum, é uma forma branda, não compromete a estatura, pode também estar associado à hipoacusia. O tipo 2 é aquele tipo que é letal, é incompatível com a vida. O tipo 3, ele também vai ter alteração de esclera e relacionado a deformidades mais severas, comprometimento de estatura. O tipo 4, ele é aquele tipo de uma gravidade intermediária, vai levar a fraturas comuns, alguma deformidade torácica, redução de estatura, tá? Os 4 primeiros tipos da osteogênese imperfeita podem ter mutação que mudem a quantidade ou a estrutura do colágeno. Os outros tipos, eles estão relacionados a mutações pós-translacionais, a transporte ou incorporação da matriz óssea. Beleza? Tem uma coisa bem legal. O diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico dessa síndrome? Ele é baseado em achado clínico, lógico, na história familiar. A gente pode fazer análise genética do DNA, tá?
tá? É mais sensível do que a biópsia de pele com cultura de fibroblasto. Então, na análise de pele, a biópsia também é uma opção possível, mas você pode fazer pela análise genética do DNA. Lembrando que resultados positivos, eles confirmam a doença, mas um resultado negativo, ele não exclui. A análise da osteogênese imperfeita, ela é muito mais complexa. O objetivo aqui é, além de destrinchar a questão, mostrar como que a gente pode prestar mais atenção nisso, num contexto clínico, muito além do contexto de prova. Quando a gente fala da avaliação de criança, é fantástico, porque é algo muito completo. A gente tem que organizar o ganho de peso, o IMC, a estatura, a nutrição, os hormônios, função tireoidiana, absorção de nutrientes, tudo ao mesmo tempo. Avaliar hormônios sexuais, as epífises ósseas. A avaliação das crianças, ela é um tema muito legal de ser estudado, porque te permite raciocinar todas as áreas da endocrinologia e metabologia ao mesmo tempo. Isso que é fascinante. Nesse exemplo dessa questão, o que eu mostro para vocês? É como a gente relaciona a parte do metabolismo ósseo com a parte de crescimento, como a gente avalia essa criança. Esse histórico de fratura, esse histórico de trauma mínimo que provoca um efeito tão grande assim, me faz pensar que a qualidade desses ossos da criança não está muito adequada. Então, a gente vai sim pensar na osteogênese imperfeita, ainda mais que a questão deu a dica das escleras, tá? Então, o que a gente conseguiu revisar hoje? Um diagnóstico importantíssimo da parte da pediatria, quando mistura pediatria e metabolismo ósseo, fraturas decorrentes de traumas mínimos associadas a sinais clínicos importantes, tipo a esclera colorida. Então, a gente já revisou a osteogênese imperfeita, as suas formas, da onde que vêm as mutações, quais são os tipos, como que eles são organizados, onde a gente pode encontrar um maior comprometimento de estatura e onde que a gente pode encontrar um menor comprometimento de estatura. Todos esses temas revisados em uma questão muito simples. Esse tipo de questão, na prova, a gente já tem que ter o olhar guiado, treinado. É bom estar em contato com esses temas. Muitas pessoas podem me perguntar assim, mas tudo bem, só que a osteogênese imperfeita não é algo tão comum assim da minha prática clínica, no meu consultório. Eu não vejo isso a todo momento, então não é tão tranquilo assim ficar lembrando de todos esses conceitos. Concordo. A gente lembra muito melhor e muito mais, com muito mais facilidade dos temas que a gente vê frequentemente na prática clínica. Mas um primeiro passo para conseguir lembrar da osteogênese de um jeitinho mais fácil é fazer a questão. E é fazer a aplicação desse raciocínio. Como que na minha prática eu pensaria na osteogênese imperfeita? Por que essa patologia ela é tão importante? Porque é uma doença relacionada a osso que pode comprometer ou não o crescimento das crianças, que pode fazer ou não a esclera azulada, que existem vários tipos. E aí eu posso encontrar aplicações clínicas. Quando a gente encontra um porquê de estudar aquele tema, fica muito mais fácil lembrar daquele tema, tá? E fazer essa questão vai te ajudar não só para essa, vai te ajudar no raciocínio clínico de várias outras questões que podem ser cobradas. Assim que a gente está realmente estudando. Se eu pego a questão e eu vou determinar só qual que é a afirmativa correta, tá, beleza. Então, a B, a C e a D, elas são corretas, ok, já li aqui. A A tá incorreta, é a resposta, porque não é aumento progressivo e tal. Vamos para a próxima. Será que isso realmente te ajuda nas próximas questões? É algo que você pode fazer, você pode passar rápido pelaquela questão, mas talvez você não se lembre desse tema daqui a um tempo. Então, o que eu quero trazer aqui é realmente parar, pensar, criar um raciocínio por trás dessa questão para ir incorporando esse tema, para realmente estudá-lo. Então, existe uma diferença muito grande entre olhar um tema, passar por ele, riscar ele da sua lista de temas que precisavam ser revisados para a prova. Isso é uma coisa. Agora, estudar, entender,
fazer associações clínicas, fazer perguntas guiadas, aí é outra coisa. Acho que é o verdadeiro conceito de se aprofundar nas coisas, de ser especialista. Porque todo conhecimento é válido, toda síndrome é importante. A gente só tem que pensar nela e saber olhar, com um olhar um pouquinho mais tranquilo, mais fácil, que dá para aplicar melhor no consultório. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado a estudar, fazer uma revisão inicial da osteogênese imperfeita. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a mais que eu possa ajudar ou esclarecer, que a gente pode conversar, não deixem de comentar aqui embaixo. Isso para mim é muito importante. Eu consigo ter ideias de como eu posso ajudar nesse olhar das outras doenças que às vezes não são tão comuns na nossa prática clínica. Então comentem, isso é muito importante. E existem conteúdos sendo lançados a todo momento. Já me falaram aqui que vocês têm que se inscrever, porque daí esse conteúdo ele vai ser avisado previamente antes de ser publicado. Então vocês já fiquem ligados para não perder nada. Existem revisões de questões, que eu acho fantástico, revisões de artigos, revisões de temas. Muitos dos temas que eu faço a revisão foram colegas que sugeriram, amigos meus, Nai, vamos fazer uma discussão sobre tal tema, eu fiquei com dúvida nesse ou naquele, vamos fazer tal questão. E a gente faz. O grande objetivo é crescermos juntos. Beleza? Então aqui já revisamos muita coisa de osteogênese imperfeita. Fico por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.